a eletrônica faz fez toda a diferença. Hoje eu consigo já sonhar mais na frente, eu consigo pensar em, eu posso abrir minha assistência técnica, né? Eu posso dar manutenção para outros técnicos, não só para os meus clientes. Eu tenho, né? Você começa a abrir essa, aumenta, né? Esse leque, essa possibilidade de clientes, e eu imagino o que está caminhando para isso, né? Quem sabe lá na frente eu posso ser até uma autorizada das placas que eu faço manutenção, por que não? Se você Com certeza, estudar e for atrás, por que não, né? com Hoje em dia eu certeza. consigo sonhar com isso, né? Trabalhar na bancada, em vez de você estar soldando, né, lá em campo, não, deixa as pessoas fazem e traz o equipamento para me reparar. Essa é a minha vontade e eu estou trabalhando e estudando para isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, muito mais do que isso, seu grande amigo, o seu grande parceiro, para que você então possa realizar o seu sonho de aprender eletrônica, não mais sozinho, mas acompanhado da nossa família Eletrônica Fácil. E hoje eu tenho uma felicidade, um prazer, uma alegria imensa de ter aqui conosco, gente, o nosso querido, excelentíssimo parceiro da família Eletrônica Fácil, nosso amigo, aluno Marco Cunha, para que a gente possa fazer um bate-papo maravilhoso para poder contar a história dele, para que a história dele então possa inspirar mais e mais pessoas a aprenderem eletrônica, realizarem seus sonhos e com isso então poder alcançar os seus diversos objetivos na área, assim como ele vem alcançando, vai alcançar e desbravando tudo isso de forma show de bola. Né, meu querido Marco Cunha, um abraço e muito obrigado por ter aceito o convite de participar do nosso bate-papo faixa preta, meu querido. Muito bem, professor. Isso mesmo. E, bom, espero que esteja tudo bem com todos, né, da audiência. Eu sou o Marco, aluno do professor Rodolfo, junto com a Eletrônica Fácil, né? E para mim é um prazer poder participar desse bate-papo. E aproveitando aqui rapidinho, só tenho a agradecer, professor, por participar, né? Na verdade, não eu participar, vocês participarem desse início meu, dessa jornada, desse fantástico mundo que é a eletrônica, né? Eu fico muito feliz, cada módulo que eu passei, cada placa que a gente consegue fazer uma manutenção, eu fico muito feliz pelos conhecimentos, sempre a gente lembra, né, dos módulos para aplicar isso na prática, e eu sou muito grato por isso. Obrigado por isso e pela oportunidade de estar aqui agora com vocês. Opa, meu querido, o prazer, a felicidade e a honra é toda da nossa família Eletrônica Fácil. Como eu sempre digo, né, a meta de vida do professor Rodolfo e da existência do Eletrônica Fácil é praticamente uma só. É fazer com que todo mundo que ama eletrônica, quer aprender partindo do zero, possa realizar os seus sonhos, ser feliz, estar cada vez mais motivado e, com isso, atingir os seus objetivos. E os objetivos podem ser manutenção de placas, pode ser de um reparo de um equipamento que está aí na sua casa, que está parado, que você quer arrumar e, com isso, economizar um dinheiro, tanto quanto abrir uma assistência técnica, prestar serviço e ganhar dinheiro profissionalmente com reparos eletrônicos, show de bola, que é o que você faz também hoje em dia, como também desenvolver placas, desenvolver circuitos eletrônicos e saber que o Eletrônica Fácil é protagonista da realização do seu sonho, é uma felicidade gigante, meu querido. Mas antes da gente começar então esse bate-papo, gente, vamos rodar a vinheta do Eletrônica Fácil para já deixar tudo isso show de bola. Meu querido Marco, conta para a galera, por favor, um pouco mais sobre o Marco Cunha. Então, qual é o trabalho do Marco hoje em dia? Né? O que você faz profissionalmente? Quantos anos você tem? Como que começou o seu aprendizado no mundo da eletrônica? E como que o Eletrônica Fácil apareceu na sua vida, meu querido? Conta aí para a galera. Muito bem. Bom, eu sou o Marco, né? Marco Cunha, eu tenho 40 anos e
sou serralheiro, desde menino, fazendo portões, grades, né? Sempre trabalhei com serralheria. E quando fui trabalhar para mim, eu comecei também a oferecer a parte da automação para os clientes, a automação dos portões, que é uma parte que eu gosto muito. Na verdade, se pudesse, eu ficava trabalhando só nessa parte, na verdade. Mas a eletrônica, ela apareceu quando, ali no começo do Covid, né, quando começou ali a pandemia, eu lembro que apareceu uma situação em um prédio, um condomínio, que uma placa cara que queimou e os controles dos moradores estavam cadastrados nessa central. E eu não podia simplesmente trocar ela por outra, que era o comum, geralmente, né? Tira uma placa queimada, põe outra placa. E nesse dia eu precisei da assistência técnica, e que por sinal é uma boa assistência, o pessoal são meus amigos, né? E só que nesse dia ela não estava funcionando, né? Lá no distribuidor tinha algumas vendas ali com porta fechada, mas o pessoal da manutenção não conseguia me atender. E como era comum as manutenções que eu levava, geralmente eles traziam a ordem de serviço, a placa consertada e os componentes que tinha sido feita a manutenção, o relé ali, o trafo, que fosse a manutenção, eles devolviam os componentes danificados e tal. E por instinto, dessa vez, eu olhei e falei, nossa, eu vou ter que resolver essa situação, né? Tinha que resolver. Fui para casa e fiz o reparo, troquei o trafo, o portão estava indo só para um lado, troquei o relé, lembro que do relé também tinha algum problema, configurei de novo e funcionou. E isso para mim foi assim, foi um divisor, né, de águas, porque eu consegui pôr para funcionar e resolvi a situação que antes eu dependia. Ia no cliente, pegava a placa, levava para o distribuidor, arrumava, nem sempre era na hora, tinha que esperar um dia ou até mais, dependendo da demanda. E isso para mim foi muito satisfatório. E lembro depois dessa manutenção, no fim de semana, que eu tenho muitas placas, né? Que a gente tinha o costume de ir trocando, né? Daí eu tentei reparar. E nesse fim de semana eu consegui reparar umas 5 placas ou mais, não lembro. E eu achei bacana, daí eu fui pegando gosto por essa área também, né? Da eletrônica, fazer a manutenção não só dos portões na casa do cliente, mas também na bancada, trazer os motores para a bancada. E hoje, assim, resumindo, hoje tem amigos meus técnicos que trazem, às vezes, uma placa que eles precisam meio urgente, me liga, traz para mim fazer a manutenção. E tem sido muito bacana isso. E a parte, mas só que antes, na eletrônica fácil, antes de entrar, eu lembro que eu fiquei um ano, mais ou menos, aqui no YouTube, tentando pesquisar, né? E foi bacana, foi aonde que eu comecei fui pegando gosto, né? Conheci o canal Eletrônica Fácil, por isso que eu ingressei no curso, né? E não vou me esquecer da aula do PWM. Eu assisti lá no final e falando sobre o curso, né? E foi aonde que eu ingressei no curso. E começou meio por aí, assim. Hoje eu já consigo reparar algumas placas. Fiquei muito feliz há 2 semanas. Consegui fazer a manutenção numa placa inverter, né? Que foi bacana, que é desses portões mais rápidos. E está sendo muito bacana, né? Eu trabalho com serralheria, né? A atividade principal, assim, a renda principal vem da parte da serralheria, das manutenções, só que eu consegui agregar também essa parte da manutenção, que é uma grana a mais, né? Igual uma placa, essa placa, por exemplo, ela é uma placa inversora, ela custa quase R$ 600, né? Fui lá, consegui arrumar, ficou bom para o cliente, para mim, né? Foi muito... E foi muito bom, não só nessa, mas várias. Tem uma outra aqui, todo fim de semana, geralmente eu pego, tem uma TV aqui esperando chegar um barramento de LED, tem uma outra central de alarme de um amigo meu que deixou para mim olhar, e assim eu vou complementando a renda também e aprendendo cada vez mais, que para mim é a melhor parte, né? Sempre estar aprendendo um pouquinho mais.
Que show de bola, meu querido. Ou seja, é o sonho de colocar a manutenção eletrônica cada vez mais em prática e, por que não, daqui a um tempo tornar esse que é o plano B no plano A, né? Sim, sim. Tô torcendo, estudando e trabalhando para isso, né? Igual antes eu olhava as placas, os componentes PTH, daí hoje em dia a maioria já vem SMD, essa questão mesmo dos IGBTs da inversora, mudou muito, né? De um ano para cá, então, nem se fala, não tem mais. Tudo SMD, pelo menos dos fornecedores que eu pego, mas assim, daí eu também estou fazendo o curso digital, né? E que para mim também não é um bicho de sete cabeças. A gente vai ali estudando, não conhece, pesquisa, né? Vai atrás e está dando tudo certo. Espero que uma hora poder a eletrônica ser a renda principal. Perfeito, meu querido. Isso é bom demais, porque tenho certeza que a nossa audiência, assim como eu, assim como você, ama eletrônica também. E muitas pessoas podem estar exatamente no mesmo plano que você. Então, se você que está nos assistindo aqui tem exatamente a mesma vontade aí que o Marco Cunha já teve um tempo atrás de reparar placas eletrônicas e de tornar o reparo eletrônico a sua principal fonte de renda, deixa a hashtag eu quero aqui para mim no campo de comentários para a gente saber a sua vontade de ser um faixa preta na eletrônica. Eu tenho certeza que vocês vão realizar esse sonho também. E Marco, fala uma coisa para mim, meu querido. Quando você começou o curso de eletrônica fácil e foi fazendo os módulos, o que o curso pôde fazer para você na sua vida profissional de reparo eletrônico? Que você falou assim, ó, putz, graças a isso, hoje eu consigo realizar a minha manutenção, eu consigo fazer atividade A, B e C muito mais fácil. O que você não conseguia fazer antes do curso e que depois do curso tudo acabou ficando muito mais fácil? Conta para mim. Professor, antes de começar o curso, como o pessoal já trazia, né, os componentes que vinha com defeito, eu, por instinto de ver na bancada deles lá, eles me entregar o trafo, né, da placa, eu trocava, arrancava de uma placa parecida, trocava, mas para mim eu sabia que era o primário, nem sabia que se chamava de primário, né, porque entrava tensão, mas não tinha noção que entrava ali, ia passar por uma ponte retificadora, que ia ser filtrada, depois vem o 7805, microcontrolador, e depois chegar nos relés. Eu não tinha essa noção. Eu trocava um relé porque eu sabia que era um relé, porque eu chegava lá, o portão está indo só para um lado. Então vou trocar o relé, né? É o que eles faziam. Depois que eu fiz o curso, isso clareou, né? Você pegar a placa e saber o caminho que os elétrons vão percorrer, entender como vai funcionar, né, o sistema de retificação, a filtragem, o microcontrolador, saber testar cada ponto desse, para mim foi sensacional, né? Porque era o que eu precisava e busquei durante um ano no YouTube, só que é muito bom, eu faço isso ainda, busco muita informação, só que são muitas informações e vai desconexas, né? Quando você tem isso dentro de um lugar só, igual no caso da plataforma, é bacana. Às vezes eu pulava módulo para entender lá uma parte que eu não sabia e voltava, né? Para mim foi perfeito. Ainda bem que eu fiz, porque senão eu teria perdido mais tempo. Sozinho, você pode conseguir, algumas coisas eu consigo. Estou fazendo um estudo sobre a eletrônica valvular, sozinho, pesquisando, mas é muito, muito demorado, né? Você tendo o apoio, igual nós temos, né? Apoio do suporte de você, tá todo dia ali tirando as dúvidas, junto com o David. Abraço para o David, abraço para o pessoal da turma 4, forte abraço para vocês. E faz uma diferença enorme, reduz o tempo, né? Eu consegui aprender essas coisas em o ano que eu perdi. Se eu tivesse ficado lá hoje, eu já tinha terminado o curso de digital também, né?
Entendi, meu querido. Então, na verdade, o curso de eletrônica fácil acabou sendo o caminho mais rápido para que você Mais rápido. pudesse ter as informações sobre o aprendizado da eletrônica partindo do zero de uma forma ultra mega organizada e numa sequência Isso. didática que faz você aprender de uma forma divertida, descomplicada, show de bola tanto na teoria, Sim, simulação, prática, sim. montagens em protoboard, manutenções, e que então fez com que você pudesse enxergar o mundo das placas eletrônicas de uma forma diferente, né? Diferente. Isso, e com prazer, né? O que é um trabalho não é uma coisa árdua que você vai fazer. Eu nem, no entanto, eu gosto de fazer isso à noite, os fins de semana eu fico fazendo isso. Eu não olho como um trabalho, né? Para mim é um lazer, né? É de uma forma agradável, né? Ter estudado com você na eletrônica fácil fez toda a diferença. Não é um trabalho, não é. Eu já fiz esses dias, eu até comecei um treinamento, mas é muito chato, maçante. Não, eu consegui enxergar a eletrônica de uma forma agradável e prazerosa, que para mim isso é interessante, né? Você ter prazer em fazer isso faz uma diferença. Na verdade, quando a gente ama o que faz, a gente não chama mais de trabalho, né? Não, não, não chama mesmo. É muito diferente você trabalhar com o que você ama, porque deixa de ser uma obrigação, mas a obrigação acaba se chamando satisfação. Satisfação, com certeza. Porque é a mesma coisa quando eu acordo para vir gravar aula aqui para vocês, para produzir conteúdo, para interagir com vocês na plataforma do curso. Eu acordo todo dia com uma felicidade gigante de saber que eu estou conseguindo mudar a vida das pessoas e que a segunda-feira já não é mais uma segunda-feira que todo mundo fala, nossa, acabou o Fantástico, né? Acabou o Fantástico na Globo, já começa a dar aquela Pô, depressão na segunda-feira. Pelo contrário, fico cada vez mais motivado de, pô, hoje eu tenho mais uma oportunidade de ensinar eletrônica para a galera e o que é muito divertido, prazeroso, show de bola para mim. E eu fico muito feliz que isso também está sendo aí para você e eu espero que a cada dia isso se torne cada dia mais uma realidade absoluta aí na sua vida, tá bom? bom, obrigado. E bacana, isso reflete sim nos alunos, né? Essa positividade é muito contagiante, né? É muito bacana e sem dúvida para mim não podia ter sido melhor. Está sendo, na verdade, né? Que show de bola, meu querido. E fala uma coisa para mim. Com os conhecimentos que você adquiriu no curso de Eletrônica Fácil com a nossa família, Uhum. Eletrônica Fácil, hoje, quais equipamentos você já conseguiu reparar? Quais estilos de equipamentos você já conseguiu reparar? Você tem como principal área de atuação a automação de portões, Uhum. que é show de bola. Inclusive no curso, tanto na metodologia I2 de mais, quanto no Sparta, a gente ensina exatamente como aplicar essa metodologia de engenharia reversa, de manutenção de placas eletrônicas, usando as placas como protagonista de automação de portão, Uhum. né? Mas, além da automação de portão, o que com os conhecimentos do curso você já conseguiu reparar? Conta aí para a galera. Sim, na placa de portão, mesmo se não quiser, aprende lá, né, professor? Mas para mim foi muito legal. Recentemente eu reparei, foi um amplificador valvulado, né, que chegou de um amigo, e o bacana que ele comentou que tinha ficado em outra oficina um bom tempo, né? Ficou lá um tempão, o pessoal não conseguia dar o diagnóstico, não sei, enrolou ele, ficou lá uns 7 meses. Ele trouxe, comentou comigo, eu falei, deixa eu dar uma olhada sem compromisso, e deu tudo certo, né? Seguindo ali o passo a passo de testar, né, os componentes, saber testar, usar o multímetro corretamente, e deu tudo certo. Consegui achar, né, aonde que e foi interrompido uma alimentação, né, não estava chegando, na verdade, não chegava uma tensão, que nós chamamos na válvula tensão de bias, ela não tinha, mas daí deu tudo certo, consegui regular, troquei uma válvula que não funcionava direito e funcionou. Para mim foi muito gratificante
porque uma que é de um amigo, outra porque é uma coisa que eu gosto, né, de amplificadores, e um equipamento caro, né, que também rola uma boa grana, vamos dizer assim. Opa! E foi bem bacana, esse mais recente foi bacana essa manutenção. Eu faço manutenções também em TV, sempre parece que tem um imã que puxa. É LED eu já nem, eu troco, acho legal trocar a barra de LED, mas é uma coisa comum. Eu gosto mais de defeitos de placa, igual apareceu uma de plasma que as placas estavam queimadas. Perfeito, daí sim. Porque trocar o LED é legal, né? É uma coisa prática que também tem que ter um cuidado. Você tirar uma tela, né? Que corre o risco de quebrar, tem que ter um cuidado enorme. Cada televisão é diferente. Para mim, cada barramento que se troca é uma experiência nova. Mas quando é assim, às vezes eu gosto mais das placas, né? Quando queima, você poder rastrear o defeito, descobrir, daí para mim é melhor. Fiz um reparo de uma placa que chama YSUS, de uma TV de plasma, que para mim foi incrível, assim, estava queimada, toda preta, os componentes explodiram. Daí e deu certo, consegui ali medindo, consegui pôr ela para funcionar. Na YSUS dá muito defeito nos IGBTs. Foi o que aconteceu. Foi IGBTs, dá problema também no diodo de chaveamento rápido, isso, também dá problema. justamente, justamente. Ela tem, junto com os IGBTs ali, os diodos de potência que eles têm um encapsulamento, inclusive, igual ao do IGBT. Isso, se a pessoa for um aventureiro, né, vamos dizer assim, então. ele vai testar o diodo achando que está queimado, porque é diferente a forma de se testar os componentes, né? Sim. E é uma coisa que a gente, né, é muito comentado até no curso sobre a maçã podre. Acontece demais, você está testando ali o IGBT, às vezes você consegue o original, vai trocar, mas ali tem o diodo que queimou, que faz ele queimar, tem que fazer uma análise. E o bom é isso, fazer essa análise, né? Entender como é o circuito. Igual essa placa mesmo, eu lembro que eu fiquei 2 fins de semana trabalhando nela, né? Peguei um fim de semana, fui mexendo, à noite eu fui lá, o defeito é esse. Pede componente, chega componente, mas assim, é um tempo, 2 fins de semana, mas agrega muito conhecimento, né? E põe em prática o aprendizado também, né? Que a gente aprende na plataforma. Que bacana, meu querido. Então, já conseguiu reparar placa de portão, placa de Smart TV, barramento de LED, placa de amplificadores, notebook e computador. Chegou a trabalhar também? Eu já arrumei. O notebook eu cheguei a abrir, mas não era nada, era mais questão de conectores mesmo. Mas também tem que saber soldar, né? Usar a estação, que tem o treinamento de solda, porque senão você acaba de rebentar tudo, né? E o curso? O curso agregou valor para você também na área de soldagem eletrônica? Muito, professor. É assim, não tem nem como falar, porque ali você aprende as técnicas para fazer qualquer tipo de solda, né? Por exemplo, saber usar a solda certa, né, para cada componente, por exemplo. Você tem que antes para mim era a mesma solda, eu queria fazer tudo, e não é, por isso que eu não conseguia soldar, né? Ter o cuidado com o equipamento, com o ferro de solda. Antes eu não tinha, ficava preto lá, e nunca ficava boa a solda, e a gente aprende isso no curso, né? Isso é muito importante. Aprende a usar os materiais certos, né? A forma correta. Para mim, a primeira vez que eu montei uma placa, que foi a fonte, né? A fonte de bancada, foi muito bacana para mim, você montar do zero, fazer. Eu acho que foi a vez que eu mais soldei, foi montando a fonte, né? Que eu aprendi bacana mesmo. E soldar, né, Marco, acaba sendo uma arte muito importante no mundo da eletrônica, Muito. porque todo mundo que vai fazer um reparo em placa eletrônica de qualquer equipamento vai ter que passar pelo processo de dessoldagem e soldagem, obrigatoriamente. Sim. Porque se o MOSFET dá um problema numa placa, se o IGBT
dá problema na placa, um diodo ou qualquer outro componente, a primeira coisa que eu sempre comento no curso para vocês é o seguinte, que a suspeita do defeito é sempre com uma medição na placa. Mas a confirmação do defeito é medindo o componente fora da placa. Porque a placa eletrônica, devido às interligações dos componentes eletrônicos, ela pode mascarar muitas coisas e muitos problemas que podem estar acontecendo. Onde quando você tem a entrada de um componente e a saída compartilhada com outros componentes, estando um com um problema, um em curto-circuito, pode exibir na medição da placa que outros também podem estar e na verdade não é. Muito bem, isso mesmo. Então, com um defeito testado na placa, para confirmar, tem que testar fora. Só que como que eu vou testar o componente fora se eu não tenho uma boa habilidade de dessoldagem eletrônica? Isso mesmo. E às vezes as pessoas acabam menosprezando um pouco o conhecimento na soldagem, só que uma má remoção do componente pode prejudicar a placa do cliente. Pode sair uma ilha de solda, pode sair uma trilha, pode estufar a placa, né? Ou até mesmo, se você acabar retirando um componente que você suspeitava um curto, ou ele ter entrado em aberto, e você não usou as técnicas corretas, a gente pode estar queimando esse componente de forma acidental, dependendo da maneira que a gente trata ele. Sim, né? sim. Então, uma coisa muito importante para a galera sempre colocar isso na mente, colocar em mente, é que todo eletrônico que gosta de reparar a placa tem que ter uma boa habilidade em soldar e dessoldar componentes eletrônicos, para que você possa, então, tirar o componente da placa, testar fora, e, se aquele realmente for o componente com defeito, colocar um componente novo com muita habilidade, usando os produtos, temperatura e ferramentas certas, né, Marco? Sim, perfeito. Até porque eu reparo aqui muita manutenção com solda fria, né? Você saber que aquela solda tá boa ou não, saber identificar, limpar ela, tirar, sugar, saber usar ali, limpar mesmo, usar os produtos certos, né, para fazer aquela limpeza e fazer uma outra solda, né, que seja mais duradoura. Eu pego muito, manutenção de solda fria é bem comum. E também já perdi, né? Componentes também por não saber soldar direito. E já aconteceu comigo isso. Então, e uma coisa muito interessante, e uma dica que eu dou para a galera que vai fazer manutenção eletrônica, tá? Gente, invistam o seu tempo treinando em placas eletrônicas de sucata. Você que é um iniciante no mundo da eletrônica e quer reparar a placa eletrônica, vai no ferro velho, vai numa assistência técnica, né? Inclusive eu falo bastante isso nas masterclasses, e conversa com o pessoal sem compromisso. Eu sou iniciante no mundo da eletrônica, gostaria de treinar solda. Se tem alguma placa de sucata aí que você iria jogar fora? Tem alguma coisa que ia ser descartada? Você poderia dar para mim para que eu pudesse treinar, aprender, evoluir e crescer? A placa de sucata é a melhor forma de você usar para você exponencializar os seus aprendizados na remoção e soldagem de placa, porque é uma placa que você não tem compromisso com o cliente, né? Inclusive, não treine solda na placa do seu cliente. Quando você for fazer na placa do seu cliente, ou numa placa que está na sua casa que você vai reparar, você já tem que estar com habilidade show de bola. Então, sempre busque placas eletrônicas de sucata para que você possa treinar sem compromisso, e se algum erro acontecer, não seja na placa do cliente, mas seja uma placa de teste, né, Marco? Então, acho que é uma dica muito importante para a galera, né? Muito, porque às vezes a soldagem, o pessoal acha que, né, não, isso é o de menos. Eu sei achar o defeito, eu vou trocar. Soldagem é o mais importante, né? É ela que vai fazer com que funcione o componente. Tem que ter esse cuidado, sim, treinar. Cada componente é diferente, cada placa é diferente, né? Você vai ter que usar uma temperatura, uma técnica de abordagem diferente. É muito importante, sem dúvida. E como que eu vou explicar? É um tema bem discutido e ensinado, né? Que isso, às vezes no começo você acha, nossa, mas eu vou ver 15 aulas sobre soldagem? Sim, porque você precisa de todas elas, né?
É um conjunto. Lá na frente você vai ter que soldar um resistor SMD. Como que você vai saber? Tem que saber usar qual ponta que eu vou usar, qual é a temperatura. Eu vou usar fluxo? Não, vou usar pasta, né? Tem que saber. E se você não souber isso, vai ser derrota, você não vai conseguir. É verdade. E fala uma coisa para mim, Marco. Eu tô vendo essa sua bancada maravilhosa, essa sua bancada faixa preta aí, né? E eu tô vendo ali. Hoje tá arrumada. Então, né? E eu tô vendo ali um osciloscópio. Um não, parece que tem até dois, Marco. É isso mesmo? Professor, sim, esse é o osciloscópio, né? De 2 canais. Esse aqui, ele é um gerador de sinais. Um gerador de funções, gerador de sinais. O gerador, o multímetro, né? Tem um analógico que eu gosto muito para testar os semicondutores. Legal. Gosto também muito desse aparelhinho aqui, me salva direto. É bem Testador bacana de componentes. Também. Isso, eu acho bacana dele para saber SR dos capacitores. Legal. É bem interessante, uso muito. E agora fala uma coisa para mim. Como que você foi aprendendo a usar o osciloscópio? E você acha importante usar o osciloscópio para fazer manutenção eletrônica atualmente? Acho, professor. Acho. Aprendi, não sabia. Para mim era outra realidade, né? E de ver, eu achava bacana lá no começo, né? Eu achava legal ver o pessoal fazer isso, usar o osciloscópio para reparar placas de TV, né? E eu sempre tive a vontade, e quando eu entrei no curso, eu vi que tinha um bônus sobre isso, né? Daí eu falei, não, beleza, eu vou adquirir o osciloscópio. Bem no começo, não sabia, fui aprendendo ali junto com as aulas, e para mim o osciloscópio, se eu pudesse, eu levaria até para casa do cliente, para medir tomada, que é muito bacana você não só poder ver, né? Você ver o que está acontecendo, é muito bacana. Por exemplo, em amplificador, né? Eu tô até desenvolvendo aqui uns pedal de guitarra, tô tentando ainda, tá bem no começo do projetinho, mas, por exemplo, você injeta o sinal, né? Eu uso aqui o gerador, injeto o sinal e consigo rastrear, né? Você vai vendo se está tudo certo, amplificou, tem distorção. E também, por exemplo, PWM não tem como você fazer manutenção sem uma fonte chaveada, por exemplo, sem o osciloscópio. Imagino que quem consegue é porque já deve conhecer bem o circuito, para você conseguir identificar os pontos, ver se tem pulso, né, de PWM. Isso, para mim, ele ajuda muito. Gosto muito do osciloscópio. Na verdade, eu deixo ele ligado sempre. Mesmo que eu não estou usando, eu ligo ele. Show de bola. Então, na verdade, hoje o osciloscópio ele é protagonista das suas manutenções, então. Sim. Tanto para você fazer a manutenção, quanto para validar, né? Você vê se o sinal que está sendo entregue é o que precisa ser entregue, é muito importante. Eu acho que hoje em dia a eletrônica que eu conheci, hoje em dia, de vez em quando eu vejo pessoal em alguns fóruns comentando que o osciloscópio não uso. Cada um, né? Eu não consigo fazer manutenção sem. Eu acho importante. Para mim é importante. E uma coisa que eu gosto de fazer sempre é a comparação em relação ao osciloscópio, né, gente? Porque assim, não adianta usar o osciloscópio, né, Marco, sem conhecimento. Não, você tem que saber o que vai acontecer, né? E também saber como você dimensionar ele para certas medições. Não adianta você pôr uma ponta lá, você vai queimar ela. Como eu já queimei a primeira ponta de prova que veio nele, eu queimei e fiquei doido. Eu achei que o equipamento tinha vindo com defeito, porque você media, não dava nada. Vi um vídeo aqui e outro ali, não funcionava. Ainda bem que existe o bônus, me salvou lá. Que bom, meu querido. E para quem tem dificuldade, às vezes, de enxergar o funcionamento do osciloscópio, gente, na nossa vida real, o osciloscópio você pode sempre comparar ele
como se o trabalho dele fosse bem parecido com uma máquina de fazer exames médicos de imagem na gente. Sim. Então, por exemplo, quando você tem uma ultrassonografia, você vai lá, faz um ecocardiograma, vai lá, faz um ultrassom de um órgão X, Y, Z, né? Quando o médico está fazendo o exame, ele está sempre pegando a ponta de medição, né? Que usa aquele gelzinho gelado lá na gente, vai lá, aquilo lá é a ponta de medição e automaticamente vai aparecendo uma imagem lá para ele. Aquela imagem está dizendo o que está acontecendo dentro do nosso corpo. A imagem que aparece no osciloscópio é exatamente uma realidade técnica que está acontecendo na nossa placa eletrônica, uma realidade eletrônica que está acontecendo na placa. Só que o que seria do médico se ele não tivesse conhecimento? Ele ia analisar as imagens que estão acontecendo no nosso corpo, tá, mas e aí? E aí? O que isso significa? De que adianta eu ter uma máquina de exame de imagem se quem está olhando a imagem não tem conhecimento? É a mesma coisa o osciloscópio. O que adianta você pegar a ponta de prova, aí vai lá, toca lá numa parte do seu circuito, vê lá uma onda, tá, mas e aí, o que significa essa onda? Né, gente? Então é por isso que quem faz o exame do ecocardiograma é um cardiologista. É por isso que quem faz o exame de ultrassom abdômen total, que mostra, né, estômago, todo o aparelho digestivo, é o médico dessa área, o gastro. Né? Muitas das vezes é a mesma máquina, mas quem está usando tem conhecimentos diferentes, porque são partes diferentes do corpo humano que estão sendo analisadas. E o osciloscópio é a mesma coisa. O osciloscópio é a máquina que vai trazer para você a imagem do que está acontecendo na placa. Mas quem tem que saber o que está acontecendo no osciloscópio e saber se aquilo está bom ou ruim é o técnico em eletrônica. E muitos técnicos vão analisar vão usar o osciloscópio para analisar uma fonte de alimentação, então você precisa ter conhecimento de fonte. Outros vão analisar um PWM que está sendo aplicado lá numa saída de GBTs para controlar uma parte do inverter, ou do controle do portão, ou do ar-condicionado. Vão fazer lá uma rampa de aceleração, uma rampa de desaceleração. Você poder saber se a largura do pulso está aumentando ou diminuindo, se isso está certo, se está errado, se está na proporção correta, se está tendo distorção, se tem amplitude correta, que a amplitude também vai determinar se, por exemplo, está tendo uma sobrecarga, se está puxando muita corrente, está atenuando a tensão, ou se está num nível legal que a fonte está conseguindo fornecer para a gente. Então, não adianta ter uma Ferrari se a gente não sabe o quê? Dirigir corretamente, a gente não sabe usar corretamente. Então, o osciloscópio ele vem para agregar demais as manutenções, porque ele transforma algo que era invisível em visível no mundo da eletrônica. E vendo, fica muito mais fácil saber se aquilo está tendo um bom desempenho ou não, se o reparo que você fez com que o equipamento realmente voltasse à vida com qualidade. Mas para poder ter essa análise, precisa ter muito o quê, né, Marco? Conhecimento do que a gente está fazendo. E para ter conhecimento, precisa ter muito estudo e muita dedicação, né, meu querido? Tem conhecimento, treinamento e a prática, né? O osciloscópio, esses dias mesmo aconteceu o sinal, a placa não recebia o sinal de clock, né? Não tem como você descobrir se está recebendo esse sinal ou não de um controle. Se não fosse ele, eu ia ficar aqui, ia condenar mais uma placa. Daí eu vi que não estava, já de conseguir diagnosticar que o problema era na placa de RF, né? Com uma análise bem rápida, né? Bem rápida. Você liguei, testei, opa, já o defeito é esse, já troquei e voltou a funcionar. É um defeito que eu poderia ficar horas e horas tentando achar, ou simplesmente condenar a placa, isso aqui não tem mais jeito, né? E como que vai ver o clock com o multímetro, né? Não vai ver nunca, né? Não tem como, você não vai entender o que está acontecendo, né? Para quem não, às vezes a audiência pode estar se perguntando, pô, professor, mas o que é esse clock aí que você está falando? O clock, gente, né, que muitas vezes você pode converter a palavra clock para relógio, em português, o clock do inglês é relógio em português, mas quando você lembra de relógio, você lembra o quê? De sincronia, de tempo,
né? Cada vez que você olha o relógio analógico e a cada 1 segundo ele vai mudando lá o ponteirinho dele, né? A cada ponteirinho você está tendo o quê? Uma base de tempo, que no caso o ponteirinho vai movendo de 1 em 1 Hz, né? Uma vez a cada segundo, e essa base de tempo faz com que você consiga medir minutos, horas, né? E o clock na placa eletrônica é o que determina a velocidade dela de funcionamento. É o que determina a sincronia de como os dados vão ser processados. A velocidade, o tempo de um ciclo de máquina, de um microcontrolador ou de um CI dentro da eletrônica digital, ou até mesmo a velocidade que algo vai ser ligado e desligado, chaveado, né? E o clock geralmente é gerado por cristais osciladores ou ressonadores, né, nas placas eletrônicas. E esse clock é fundamental porque sem o clock é como se tivesse sem batida do coração. Se não tem pulsação, não tem velocidade de processamento, o elemento digital não vai funcionar. Se ele não funcionar, a placa acaba ficando sem cérebro eletrônico, sem ter quem vai fazer a gestão ali do funcionamento do sistema. E o osciloscópio é crucial para fazer essa visibilidade, para tornar essa visibilidade cada vez mais fácil para a gente, né, Marco? Muito bem, perfeito. E não consegue rastrear com multímetro. Não consegue. Tem manutenções que não vai ter como ser só com multímetro, né? E eu imagino que hoje em dia as placas, as novas placas, a tecnologia hoje em dia não tem como. O equipamento que você tem na bancada, ele vai auxiliar muito. Por exemplo, eu tive que fazer uma carga eletrônica, montei uma, né, usando o ensinamento do curso, montei minha placa, fiz o case lá, estudando o módulo, e para mim é importante para testar as fontes, né, como que você vai testar uma bateria, ver se está funcionando. Você tem que ter o equipamento certo, né, para você não sofrer, você conseguir ter um diagnóstico rápido e mais certo, né? Sempre não é que você vai ter um diagnóstico mais rápido, mas às vezes mais preciso, né? Você ter certeza do que está fazendo. E outra coisa, né, Marco? Como eu sempre falo para a galera da nossa família, eu falo assim, gente, o grande segredo da vida da gente, para você resolver um problemão, é dividir o problemão, que é a placa eletrônica total, em problemas menores. Então é você setorizar trecho de alimentação, trecho de sinal alternado, trecho de sinal contínuo, trecho de chaveamento, trecho de saída de tensão, fio de estabilização, eliminação de ruídos, né? E uma coisa legal com o osciloscópio é que se você consegue medir os sinais da placa em pontos-chave, e quais pontos-chave seriam? Alimentação alternada, retificação, filtro, chaveamento, saída de tensão lá no secundário do transformador Schoeffer, a retificação lá, o filtro lá da saída, né? O sinal PWM do chaveador. Se você tem carga sendo controlada na sua placa, então o sinal que está ligando e desligando uma carga, se você mede com o osciloscópio em pontos-chave, automaticamente você consegue setorizar mais rápido qual é o trecho da placa que está com problema, né, Marco? Muito bem. Eu uso também, né, comentando sobre o osciloscópio, é muito importante, às vezes, interfone, né? Eu pego, às vezes, algum técnico, amigo meu, eu também pego, às vezes, o interfone para fazer manutenção, que é muito comum ripple, né? Ali na parte de retificação dos capacitores. E esse ripple, em interfone, você ainda consegue entender pelo chiado, né? Porque ele emite lá um chiado, às vezes você chega no cliente, dá até para você identificar. Mas você tem que medir, você tem que ver se esse ripple está muito alto, se é ele mesmo, né? Porque pode ser também problema de fiação, que acontece muito, e não vai ter como você saber se é ou não sem o equipamento, né? É muito comum, uso muito, às vezes, nessa questão, para testar ripple também. Então, e o Ripple quer dizer muitas coisas, né? Um Ripple numa fonte de alimentação pode mostrar muitas vezes para a gente se a saída da fonte está com sobrecarga, Sim. Né? Se isso está gerando uma subtensão, está fazendo com que o primário esteja com problema e isso acaba refletindo lá no secundário. Né? Então, você consegue, inclusive, ver se está com subtensão na entrada, se o capacitor de filtro está ok,
ou se a ESR dele pode estar com problema aí, devido à vida útil dele já está bem baixa, você vai ter que fazer a troca desse capacitor de filtro capacitivo. Então, o osciloscópio, muita gente pergunta assim, professor, mas quem é melhor, o multímetro ou o osciloscópio? Essa pergunta, eu acredito que a resposta é que não tem melhor. Não. Cada equipamento na nossa bancada, ele é usado para que você consiga atingir um objetivo. E com esse objetivo, você consiga fazer a manutenção para o seu cliente muito mais rápida, né? Então, você vai testar um componente eletrônico, multímetro, vai medir e vai ter a primeira noção de um valor quantitativo, multímetro. O que é valor quantitativo? É quantos volts tem no polo do nosso circuito. Ah, tem 127, tem 24, tem 15, tem 12, tem 5. E aí, a partir de um valor quantitativo, que é um número que significa algo que já dá o primeiro sinal de uma determinada falha para você, você vai buscar algo qualitativo que você encontra com a utilização do osciloscópio. Então, um equipamento complementa o outro. Perfeito, isso mesmo. Não é verdade, Marco? Sim. Da mesma maneira que os exames médicos de diagnóstico no corpo humano, um ajuda o outro. Então, por exemplo, se o médico quer ter a primeira análise do que está acontecendo no batimento cardíaco do ser humano, qual exame que ele pede? É um eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma vai ver o quê? O gráfico de como que está a pulsação. É o primeiro exame. Segundo exame de imagem. Então, um complementa o outro para que você possa ter cada vez mais profundidade e ter uma análise qualitativa do diagnóstico que está acontecendo na falha, por exemplo, funcionamento do coração. Na placa é a mesma coisa. O primeiro cara que dá o primeiro valor para você ter uma noção, opa, o negócio está bom, o negócio está ruim, é o multímetro. Quem traz com muito mais qualidade e expertise como graficamente está se comportando é o osciloscópio. Então, uma coisa sempre ajuda a outra, mas não substitui a outra. O multímetro não substitui o osciloscópio não substitui o multímetro. E é por isso que, inclusive, o multímetro analógico ele continua muito nas bancadas dos técnicos em eletrônica. Porque ele, por exemplo, para você disparar um tiristor, para você disparar um MOSFET, para você testar o funcionamento do componente, que ele precisa de uma atenção que o multímetro analógico tem, e uma corrente também, e o multímetro digital acaba não tendo, ele é crucial. Então, é por isso que ele não sai da bancada da maioria dos técnicos em eletrônica. Então, e é por isso que tem o capacímetro, é por isso que tem a ponte, a LCR, é por isso que a cada dia a mais a gente vai melhorando a nossa bancada com mais equipamentos, né, Marco? Sim. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido. Uma pergunta, ó. Você, quando começou em eletrônica, tinha essa bancada aí, do jeito que está hoje? Não. Ou você foi adquirindo isso no decorrer do tempo? Como você conseguiu o dinheiro para poder comprar esses equipamentos show de bola que você tem aí hoje? Não tinha, professor. Era um multímetro, né? Multímetro azul, né? Esses comuns, os mais baratos. E à medida que eu fui trabalhando, foi fazendo algumas manutenções, eu comecei a juntar. Por exemplo, eu troco um barramento de LED, eu revertia para a bancada, o osciloscópio mesmo, eu consegui pagar ele com manutenções, dividi, né, no cartão, deu entrada, dividi e fui pagando. À medida que eu ia trabalhando com manutenções da bancada, eu paguei ele. Terminei de pagar, comprei o gerador e trabalhando. O dinheiro da eletrônica eu investi na bancada. Foi assim. E isso ao longo do tempo. Tem até, eu já compartilhei essa foto, depois eu vou até mandar de novo para o pessoal ver. Ela tem uma foto do começo da bancada, não tem nada a ver, não tinha nada disso, né? Há 2 anos atrás, para você ver que precisa... Em 2 anos mudou muito, hein? Muito, mudou tudo. O conhecimento, a bancada. E a eletrônica não muda só isso, né? A forma da gente enxergar as coisas, a vida em si, é muito bacana, né? A eletrônica nos gera um conhecimento incrível, não só da eletrônica, né? Mas, para mim, pelo menos, pessoalmente, disciplina em estudar, é uma coisa que eu
nunca fui muito de estudar, sempre tive muita dificuldade com matemática, e eu consegui romper essa barreira, né? Mesmo tendo pouco estudo ali, eu consegui aprender a calcular as fórmulas, né? As mais básicas assim que a gente usa no dia a dia, de uma forma bem fácil. Isso para mim foi incrível, né? Coisas que eu talvez não teria acontecido se não fosse com a eletrônica. Que massa, meu querido. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é a seguinte, tá? Você, no decorrer do tempo, foi um destaque muito grande do nosso treinamento, o curso de eletrônica fácil, e chamava muita atenção as montagens que você fazia no protoboard. Gosto muito. Então, sempre que você assistia uma aula do curso, você ia lá e montava os desafios no protoboard, né? Sim, Então, sim. eu queria fazer uma pergunta para você. Uhum. Qual que é a importância, na sua opinião, de aprender os conhecimentos do curso na teoria, na simulação do software Proteus e na prática montando no protoboard? O que você tem para falar desses 3 pontos ultra mega importantes? Professor, além que eu gosto muito de protoboard, né? Gosto de montar os componentes ali, montar, testar, ver a forma de onda que está acontecendo no circuito. Eu, no começo, para você ter uma noção, eu nem usava tanto o software, né? Nem usava muito o Proteus. Eu vi uma aula que eu estudava assim, estudo assim. No decorrer da semana à noite, eu vou assistindo às aulas, e no fim de semana eu vou e faço a prática do que eu assisti. E a prática, geralmente, eu gostava de montar, mesmo, né, sabendo qual que ia ser o resultado, eu ia lá, montava, igual o circuito com LDR, por exemplo. Eu sabia, né, igual eu vi você montando, a gente testava, ia funcionando no simulador, mas eu queria ver também na protoboard, para a gente poder medir, entender realmente como funciona, e a prática faz toda a diferença, porque é onde que a gente vai ver mesmo funcionando, interligando os componentes, né? E agrega muito conhecimento. Montar o circuito na protoboard faz uma diferença enorme. E deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você, uma chuva de perguntas aqui para o Sim, Marco Cunha, tranquilo. né? E uma coisa muito interessante, Marco, e que às vezes algumas pessoas acabam pensando assim, né? É que aprender qualquer coisa do nosso dia a dia é sempre melhor fazer presencial. Muitas pessoas, inclusive eu escuto bastante falar, né, sobre isso, né? Pô, mas eu vou fazer um curso de eletrônica e tal, mas eu quero fazer presencial, porque online definitivamente eu não vou conseguir aprender, vai ser muito difícil, né? As atividades práticas, como que eu vou fazer prática em eletrônica se o estudo é online? Se o professor está lá do outro lado do mundo, se o professor está lá na plataforma lá e não está do meu lado aqui numa sala presencial. Então, a pergunta que eu quero falar assim para você é o seguinte: aprender eletrônica online, na sua opinião, é possível? Funcionou para você? E quais foram as vantagens de você poder aprender online com a gente? Sim, funcionou e, no entanto, eu também me questionei sobre isso. Antes de começar o curso online, eu fui atrás aqui, tinha uma escola, né, que não tinha, estava fechado pelo Covid, não tinha matrícula, a única que tinha, né, uma escola que tinha aqui em Uberlândia. Fui atrás de um pessoal que tinha, ele era um professor, mas dava aulas de eletrônica na casa dele, e ele parou, estava mexendo com outro ramo. E eu não queria, eu tinha essa resistência, porque eu achava que era complicado pela questão de envolver muito cálculo, né? Porque a matemática está ali, é a eletrônica. Eu achava que eu não ia conseguir. E, para minha surpresa, deu tudo certo, né? Com a eletrônica fácil, eu falo assim, né? Pelo treinamento que eu tive,
né, pela experiência que eu tive junto com a escola eletrônica fácil, é muito tranquilo, né? Desde o começo, quando entrou, tanto as aulas em si já não restava tantas dúvidas, né? Mas aqui tem o suporte, né? Também, que igual eu já precisei do pessoal do suporte mesmo com o Diego, não tem, é até melhor você poder estudar no seu horário, igual eu fazia, era à noite, né? Eu chegava do trabalho, ia assistindo os módulos, às vezes no fim de semana tinha alguma dúvida, eu revia essa aula e ia montando no protoboard, não tem como dar errado. Na verdade, você ganha muito tempo, né? Talvez se eu estivesse fazendo o curso que eu fiz, ele online, se eu estivesse fazendo presencial, eu imagino que eu ia estar até hoje estudando, às vezes, né, na metade do curso, porque demora uma aula por semana, 2 aulas por semana, você fica 5 anos e não consegue aprender o básico, né? Eu imagino que seja assim. E para mim foi muito bom, professor. Não, a experiência que eu tive não poderia ter sido melhor, tanto na escola e quanto também a interação dos alunos, né? O pessoal, a dúvida de um é a dúvida de vários, né? Você sempre comenta, faz questão de explicar os insights. Eu aprendo muito. A dúvida que às vezes de uma pessoa eu fazia questão de acompanhar o desfecho ali, porque eu saberia que eu ia ter essa dúvida também, né? E não teve, consegui chegar até o final, passei sem dúvida, né? As que eu tive foi tudo sanada. No decorrer da aula mesmo você vai entendendo. Às vezes você não entende hoje, mas no próximo módulo está a resposta, né? Perfeito, meu querido, que massa. E é muito importante para a gente, pessoal, deixar bem claro aqui para a galera o seguinte, tá? Todo aluno, em qualquer curso, em qualquer aprendizado na vida, vai ter dúvida, né, Marco? Sim. Isso é inevitável, gente. É inevitável. Porque, assim, sabe uma coisa muito interessante? E é por isso que eu, num momento do curso, eu falo, fazer o curso é diferente de assistir o curso. Sim. São coisas totalmente diferentes. E é por isso que tem uma aula lá que eu falo, gente, você tem que escolher fazer o curso. Porque enquanto você está assistindo uma aula, pega lá o seu smartphone no momento que você está indo para o trabalho, lá no ônibus da empresa, está assistindo, ou está assistindo no notebook, ou no computador, ou no tablet, enfim. O professor fez, putz, mas que fácil. Só que as dúvidas só aparecem quando você vai fazer. É só quando você vai calcular, é só quando você vai montar no protoboard, é só quando você vai simular, é só quando você vai reparar uma placa que aquilo que quando você estava assistindo parecia muito fácil, era fácil no primeiro momento de ver acontecer, mas fazer acontecer é totalmente diferente. Totalmente. E o aluno, ele fixa o conhecimento do que está sendo aprendido muito mais quando ele faz do que quando ele fica só assistindo, escutando, e ele é passivo no processo de aprendizado. E é por isso que a gente sempre estimula o quê? O aluno ser ativo, ele fazer, aprender fazendo, aprender com mão na massa. E como a gente sabe que as dúvidas da galera, sem dúvida, são inclusive aquilo que fazem as pessoas desistirem, viu, Marco? Sim. Às vezes as pessoas fazerem uma pergunta e não serem respondidas pode gerar o quê? Uma desmotivação, pode gerar uma chateação, pode gerar um sentimento de que ela não é importante para o professor. E quando a gente criou o Eletrônica Fácil, a Escola Eletrônica Fácil, nós colocamos uma coisa sempre como prioridade, que foi o suporte ao aluno. Então, e a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, quando a gente responde uma pergunta, uma dúvida de um aluno lá na plataforma, a gente não está ensinando a gente está ensinando os nossos mais de 4.000 alunos do curso. Porque quando o aluno chegar naquele vídeo, daquela aula, sobre transistor, sobre transformador, e ler o comentário do aluno, ele vai ver, opa, era exatamente essa dúvida que eu tinha. E aí ele vai ver a resposta embaixo, passo a passo, e ele vai falar, putz, isso acabou de destravar o meu conhecimento. E com isso ele consegue ir para o próximo vídeo sem qualquer outro tipo de dúvida e aumentar demais o seu rendimento no aprendizado. Então, gente, se porventura vocês tinham medo ou receio que fazer um curso online você vai estar sozinho, não terá o suporte,
Quebra isso agora, porque o nosso objetivo é fazer você aprender de verdade. E as suas dúvidas, elas vão ser tratadas sempre como prioridade. Tanto é prioridade que muitas vezes a gente faz lives, grava videoaulas, grava áudios, insights e posta para vocês. Por quê? Porque com isso você vai de verdade quebrar qualquer coisa que você tinha na sua mente que aquele aprendizado não era para você. Pelo contrário, é para você sim. É só você se esforçar, se dedicar e você vai realizar os seus sonhos no Fantástico. Mundo Eletrônico, assim como o Marco Cunha fez, assim como os nossos demais alunos também fizeram e vem fazendo para colocar em prática esse mundo incrível que está no nosso redor, em tudo aquilo que a gente usa e faz no nosso dia a dia. E Marco, já indo para o encerramento desse bate-papo maravilhoso e super agradável, meu querido, fala uma coisa para mim, com as manutenções que você fez até hoje, que eu tenho certeza que já foram várias, tá? É possível o aluno pagar o valor investido no curso fazendo a manutenção de placas eletrônicas? Tranquilo, tranquilo. Na verdade, nem precisa de muitas, né? Ali 2, 3 manutenções, ele com certeza já valeu o investimento. E se a questão do curso, né? Igual a gente está comentando online, o tempo que a gente ganha, a gente poder estudar depois do trabalho, nos fins de semana, isso é muito importante, professor. Imagina se eu tivesse que ir nas aulas, eu nunca ia fazer um curso de eletrônica, não existe esse tempo no horário comercial, né? E para mim é muito importante poder ter essa flexibilidade para aprender, ter os plantões de dúvida, isso foi muito importante sim. A dúvida dos alunos, ele consegue ver uma dúvida por outro ângulo, às vezes você fala, não, mas isso aqui é meio óbvio, mas não é, ele faz uma pergunta que complementam a dúvida que você tinha, né? Ou você ajuda, né, com os insights, igual você comentou, é muito importante, aprendi demais. Eu lembro que até foi o fotocoplador, eu estava ouvindo o insight, eu falei, nossa, eu achava que isso era diferente. Para mim existia só fototransistor. Transistor não, foto tiristor, né? O SR, que é o que eu vejo nas placas. Daí, através do insight... O MOC, né? O MOC. É o que eu conhecia. Eu falei, não, fototransistor. Daí já deu vontade de ir para protoboard, ver ele fazer funcionar, né? Pôr ele no circuito. E isso é muito importante. Através da dúvida de um aluno, né? Abriu, né, o meu conhecimento sobre essa questão específica nesse dia. Que massa, meu querido. E né, a eletrônica eu faço, eu sou meio suspeito, que é igual eu comentei, né, no começo, para mim não poderia ter sido melhor. Eu vinha com essa resistência de aprender, porque, para ser sério, eu estudei lá atrás, com 40 anos, eu fiz a 5ª série, né, para te ser sincero. Daí, de repente, você chegar e olhar assim, nossa, como que eu vou fazer essas formas, calcular isso aqui, como que eu vou dimensionar um transistor? Meu Deus, não, né, o professor vai lá, pega na sua mão e te mostra. Isso foi o que aconteceu, né? E a dúvida vem, mas ela é sanada tranquilo, né? Sem você ter que ficar doido para entender o porquê funciona um transistor. Como que eu vou dimensionar aqui um resistor de base? Como que eu vou polarizar isso? Como que eu vou ativar um relé? Né? Não tem segredo. Você vai aprender a fazer e ainda vai saber dimensionar, fazer os cálculos certos para ele funcionar bem. Né? Isso, para mim, é a melhor parte. Hoje, eu gosto mais de estudar eletrônica, de entender como que funciona, do que, às vezes, de fazer uma manutenção. Às vezes eu tenho uma placa ali para reparar, quando é uma que não precisa ser reparada de urgente, mas daí eu não. Primeiro eu vou lá, estudo um pouquinho, para depois ir na manutenção. Porque se tornou... É prazeroso fazer isso, né? Se saber dimensionar. É prazeroso e acaba sendo viciante, né, meu querido? Viciante, total. Eu imagino uma pessoa que vai ficar o domingo, feriado, sentado aqui na eletrônica, num calor danado, montando placa, né,
consertando, entendendo. É o vício do bem, né? É o vício do bem. Já deixa a hashtag aí, a galera que está assistindo, vício do bem, porque estudar, aprender e destravar qualquer tipo de bloqueio de que você não entende, de que você não consegue compreender como a eletrônica funciona, não tem preço. E detalhe, né, Marco? Fazer as coisas com propriedade, fazer com a certeza, tendo a base de conhecimento necessária, não tem preço. Porque você não faz manutenção no chute. Você faz a manutenção com a certeza de que o problema é exatamente aquele componente que você está reparando. E você sabe a função dele no circuito. E o conhecimento é o que abre portas para a gente, né? Você comentou no início da Masterclass o seguinte, que era impressionante como chegam TVs e chegam equipamentos aí para você arrumar. Mas isso não é tão impressionante assim, porque a gente atrai as coisas na vida da gente a partir daquilo que a gente sempre vai fazendo, sempre a partir daquilo que a gente vai plantando. Então, quanto mais plantar coisas boas, mais colher coisas boas a gente vai conseguir. E você, sem dúvida alguma, tem plantado muita dedicação, muito desempenho positivo, muito esforço, muita leitura, muito estudo com a gente, muito estudo nas diversas coisas que os desafios vêm proporcionando para você, e você com o seu estudo, com a sua expertise, vem dando conta do recado, vem reparando os equipamentos, e automaticamente um bom profissional com o trabalho bom que faz é indicado para outras pessoas, e um amigo vai ajudando o outro, vai indicando para outras pessoas, fala, ó, o Marco Cunha conseguiu reparar a minha TV, conseguiu reparar o meu amplificador, conseguiu reparar a minha placa de portão, e automaticamente a colheita disso, o que é? É um monte de trabalho gera um monte de aprendizado, um monte de aprendizado gera uma boa monetização, uma boa grana extra para você poder investir na sua bancada, investir na sua vida pessoal, profissional, realizar o seu sonho, comprar outros cursos também, e automaticamente você vai gerando um efeito bola de neve ultra mega positivo, uma avalanche positiva que só tende a empurrar você com uma faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. E eu tenho muito orgulho e muita felicidade de poder fazer parte disso, tá, meu querido? Então, muito obrigado por acreditar no meu trabalho, no trabalho da família, da equipe Eletrônica Fácil, e por ser parte desse sonho maravilhoso que a gente tem de melhorar a educação na área de eletrônica do Brasil e do mundo. Muito obrigado por tudo, viu? Imagina, professor, eu que agradeço aqui, né, por todo esse comprometimento que teve, não só comigo, né, com todo o pessoal ali da turma, né, dos alunos. Foi muito importante, né, ter sido a Eletrônica Fácil fez toda a diferença. Hoje eu consigo já sonhar mais na frente, eu consigo pensar eu posso abrir minha assistência técnica, né? Eu posso dar manutenção para outros técnicos, não só para os meus clientes. Eu tenho, né? Você começa a abrir aumenta, né? Esse leque, essa possibilidade de clientes, e eu imagino o que está caminhando para isso, né? Quem sabe lá na frente eu posso ser até uma autorizada das placas que eu faço manutenção, por que não? Se você estudar e for atrás, por que não, né? Hoje em dia eu consigo sonhar com isso, né? Trabalhar na bancada, em vez de você estar soldando, né, lá em campo, não, deixa as pessoas fazem e traz o equipamento para me reparar. Essa é a minha vontade e eu estou trabalhando e estudando para isso. Né? Perfeito, meu querido. E por que não você poder compartilhar o seu sonho com outros profissionais também? Também, abrindo uma assistência técnica, você compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas que vão trabalhar junto com você. E por que não também trazer o Eletrônica Fácil para essas pessoas, né? Para que as pessoas possam estudar eletrônica com a gente também. Comento direto sobre, professor, essa questão. Indico muito o curso, porque tem os grupos aqui de técnicos, né? Sempre eu comento, não, cara, estuda, faz o curso lá, você vê que bacana. Essas coisas assim é tranquilo, que eles vê, né? Eu sempre também posto. Eu vou lá, eu gosto muito de compartilhar os vídeos, as manutenções, e eles sempre vê, e até é por isso que trazem muito serviço também. E eu sempre comento, essa questão de ensinar é muito importante, porque aprendi com você, né? Porque quando a gente ensina, às vezes a gente aprende mais, né?
E o prazer também de poder, às vezes você fala, nossa, mas isso aqui é uma coisa simples, mas não é, para outra pessoa, vai fazer a diferença, né? Isso para mim é muito bacana, aprendi no curso também. Por isso, o curso, você não aprende só eletrônica, a gente aprende amor ao próximo, o compartilhar, né? É fantástico, eletrônica não tem outra palavra para descrever, é fantástico mesmo. Que bom, meu querido. E para a gente fechar com chave de ouro, então, qual é a mensagem que o nosso querido Marco Cunha poderia falar aí do fundo do seu coração para a nossa audiência que está assistindo esse bate-papo maravilhoso, bate-papo faixa preta, sobre as pessoas darem o pontapé inicial para entrarem na área? O que você tem para falar para quem muitas das vezes tem medo, tem receio, ou às vezes acha que a eletrônica não é para a vida dessa pessoa, ou que é muito difícil, que é muito complicado, ou que vai ser tudo muito caro, que ela não vai conseguir comprar as coisas, não vai atingir os objetivos? O que o Marco Cunha, como aluno, pode dar de sugestão e dica para essas pessoas, para que elas possam realizar os seus sonhos na área, assim como você vem realizando de forma maravilhosa? Olha só, não tenha medo, só vai. Eletrônica fácil, entrou, não tenha medo. Eu não vou conseguir. Vai conseguir. Eu achava que eu não ia também. É só você começar devagar, passo a passo, módulo por módulo. Surgiu a dúvida, o professor vai estar lá para te ajudar a esclarecer. E, por exemplo, tem uma minha bancada, é uma bancada que eu gosto muito de ficar aqui em menos de 2 anos, né? Por quê? Porque é devagar, estudando, partindo do zero. Cada mês você adquire um conhecimento novo, isso você já vai reverter em manutenções. Se você não tem igual eu, aparecia muito manutenções, porque a minha profissão trazia essas manutenções. Mas você vai, aprende, divulgou, posta um vídeo, você vai ver que as pessoas vão começar a te procurar. E isso vai fazer você ser um técnico lá na frente e ter sua assistência técnica. Não desiste, não é difícil, não é fácil, tem que estudar, tem que dedicar, tem. Mas é uma dedicação que vai te trazer renda, né? Vai te trazer muito conhecimento, muita satisfação e, quem sabe, uma profissão nova, né? Às vezes a gente cansa, igual você está cansado de obra, cansado de outros trabalhos. É uma oportunidade. A eletrônica é uma profissão fantástica. E se não for o caso também, eu sou um robista, eu quero reparar o meu som, o meu amplificador. Cara, se o dia que você tiver o conhecimento de como funcionam os componentes e você conseguir abrir um equipamento e olhar e saber o que aqueles componentes estão ali e como eles funcionam, já valeu a pena. Né? Valeu a pena, eu recomendo sim. Que bom, meu querido. Vamos que vamos para cima. Eu espero que todo mundo que está assistindo esse bate-papo maravilhoso possa ter se inspirado com essa história incrível, show de bola, top de linha, sensacional do nosso Marco Cunha, e que a gente possa ter outros marcos aí na nossa turma, que a gente possa ter mais e mais alunos para que a gente possa colocar em prática o sonho do Eletrônica Fácil, que é melhorar a educação na área de eletrônica do nosso Brasil, onde a gente já tem quase 300 mil seguidores aí no YouTube, mais de 4 mil alunos do curso, e eu tenho certeza que Deus, com todo o seu poder, vem iluminando a vida da gente, vem iluminando a vida dos nossos alunos, e com Deus no nosso coração, com a nossa família trabalhando sempre unida, porque família unida jamais será vencida, com tudo aquilo de bom que a gente vem plantando, o fruto que vai ser colhido não tem como não ser outro, né? Não tem como ser diferente do sucesso pessoal, profissional, de uma forma com que muitas vezes a gente nunca pensou, né, meu querido? Então, eu fico feliz demais que isso tenha acontecido na sua vida, que os seus resultados estejam cada vez mais exponenciais, você realizando o seu sonho no aprendizado, no conhecimento, no financeiro e em tudo aquilo que agrega de bom na sua vida. Isso é muito bom. Eu espero que todos os demais alunos possam ter essa mesma experiência que você teve, pode ter total certeza, tá? E, gente, se você quer começar a dar o primeiro passo, faz o seguinte, aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, vai ter um link lá da nossa página do cursoselektronicafácil.com.br,
E lá você pode baixar um e-book maravilhoso, né, Marco? De mais de 270 páginas, né? Então você pode baixar gratuitamente o e-book do Eletrônica Fácil, não vai pagar absolutamente nada. Você já pode baixar esse e-book, pode imprimir, pode encadernar, pode fazer exercícios, pode aprender muito eletrônica com ele de forma show de bola. É um presentão do Eletrônica Fácil para vocês, tá bom? E estudando o e-book, se você quiser ir além, o que você pode fazer, gente? Você pode estudar com a nossa família Eletrônica Fácil. Então você pode fazer o curso de Eletrônica Fácil para aprender eletrônica, assim como o Marco Cunha, partindo do absoluto zero, rumo às suas primeiras manutenções, rumo aos seus primeiros reparos de placa, com as metodologias do Eletrônica Fácil. Pode aprender eletrônica digital e programação de Arduino para você desenvolver os seus projetos, fazer programações, colocar as suas automações para funcionar na sua casa aí de forma show de bola, porque com o conhecimento do desenvolvimento, o limite é a sua criatividade, é o céu, porque você pode fazer muitas coisas com programação e com desenvolvimento. Então, para você saber tudo isso e muito mais, é só acessar aí cursoseletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Perfeito? E se você, é claro, quer terminar a sua bancada de eletrônica, né, Marco? Tem a famosa loja eletronicafácil.com.br, e tem muitos produtos aqui, assim como a camiseta especial da Eletrônica Fácil, essa aqui que eu estou usando, também tem na nossa loja, estação de solda, multímetro, tem o suporte para ferro de solda com esponja metálica, tá bom? Fazendo o seu cadastro na sua primeira compra, você ganha um cupom de 5% de desconto. Então, tudo aquilo que você precisar para turbinar a sua bancada tem na loja eletronicafácil.com.br, ferramentas de soldagem, kits para você tornar a sua soldagem cada vez mais faixa preta. Tem tudo aí na loja eletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Marco Cunha, obrigado por tudo. Obrigado por tudo que isso significa para a família Eletrônica Fácil. E eu espero que nós possamos estar cada vez mais e ser mais protagonista aí na sua vida. E conte com o Eletrônica Fácil para o que você precisar. Foi uma honra imensa ter materializado, através desse vídeo, a sua história na nossa família Eletrônica Fácil. Muito obrigado por tudo, meu querido. Imagina, professor. Só tenho a agradecer a você, ao David, ao Diego, né, a toda a eletrônica, a toda a família Eletrônica Fácil, e por tudo mesmo. Hoje em dia, essa bancada, as manutenções que eu consigo, não teria dado certo se não fosse através da Eletrônica Fácil. Eu fico muito, né, muito satisfeito por isso, fico muito feliz por estar conseguindo aos poucos, e agora estudando ainda o digital, daí eu vou ficar bom, hein? Com certeza. Rumo à faixa preta, né, meu querido? Obrigado, professor. Obrigado por tudo. Uma honra poder ter participado desse bate-papo, e a gente vai se falando lá na plataforma. Com certeza. E detalhe, né? Como ele está fazendo o curso de digital e Arduino, depois vai ter um outro bate-papo só para mostrar os projetos que o Marco vai fazer no curso de digital e Arduino para iniciantes, né, Marco? Bacana. Montar uma placa dessa na protoboard aqui. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Deixa a hashtag aqui, MarcoTop, no campo de comentários. Valeu, um abraço. E até a próxima. Vamos para cima. Tchau, tchau.